Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a última parte da classe gramatical pronome. Olha que maravilha! Pouquinha coisa, né? Só que não. Então, pronome interrogativo. Os pronomes interrogativos exprimem uma pergunta que pode ser direta, e aí nós temos uma frase interrogativa, ou indireta, e aí nós temos uma frase afirmativa. São eles que, quem, qual ou quais, quanto, quanta, quantos ou quantas. Né? Aqui temos, nos dois últimos exemplos, temos uma flexão. Que é isso? Pergunta direta. Tem um ponto de interrogação, temos uma frase interrogativa. Quero saber que é isso? Pergunta indireta. Então, ela é construída através de uma afirmação, mas ela não deixa de ser uma pergunta. Quem é esse professor? Pergunta direta. Que blusa você prefere? Pergunta indireta. Mas se fosse, eu gostaria de saber quem é esse professor? Pergunta indireta. Eu gostaria de saber que blusa você prefere? Pergunta indireta. Quero saber qual blusa você prefere? Pergunta indireta. Quanto custa esse livro? Pergunta direta. Perguntei quanto custa esse livro? Pergunta indireta. Observação. Ocasionalmente, esses pronomes podem vir antecedidos por preposição. Lembrando, preposição é o nosso... Lembrando não, porque eu ainda não falei isso, né? Estou dizendo agora. Preposição é o nosso próximo assunto. Então, ocasionalmente, esses pronomes podem vir antecedidos por preposição se a regência de um verbo ou um nome solicitar. Ou seja, se um nome ou um verbo pedirem uma preposição. Então, temos aqui alguns exemplos. A quem pertence esta casa? Nós temos o verbo pertencer, da segunda conjugação. Né? Então, olha só, a gente tem ali o nosso pronome interrogativo quem, mas percebam, a frase começou com a preposição. Por quê? A quem pertence esta casa? A casa pertence a alguém, né? Então, pertencer pede a preposição a. Outro exemplo. De qual cidade você está falando? Quem fala, fala de algum lugar. Então, antes do nosso pronome interrogativo, temos a preposição a. De que remédio você tem necessidade? Agora aqui a gente tem um substantivo necessidade. A necessidade. Então, quem tem necessidade de alguma coisa. Então, antes do pronome interrogativo, temos a preposição de. Ok? Agora, pronome indefinido. São palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago, impreciso, ou expressando uma quantidade que é indeterminada, por isso, indefinido. Então, alguém bateu a porta. Temos aí, né, então, a terceira pessoa do singular. Bateu. Ele bateu, ela bateu. Alguém, quem? Eu não sei, por isso, indefinido. Então, temos um quadro, né? Um quadro com os pronomes indefinidos variáveis, singular, masculino, feminino, plural, masculino, feminino e os invariáveis, né? Porque não existe alguém, ninguém, algos, né? Então, prestem atenção no quadrinho, tá? Qualquer e quaisquer. Quaisquer não está errado, tá, gente? Quaisquer está certo. Ok? Vamos continuar. Os pronomes indefinidos podem assumir valor substantivo ou adjetivo. Acho que vocês não aguentam mais isso, de valor substantivo ou valor adjetivo. Vários alunos faltaram. Então, olha só, a gente tem um pronome indefinido aqui, vários. Mas, para ele ser um pronome adjetivo, ele precisa acompanhar um substantivo, porque ele precisa dar uma informação sobre alguém, já que o adjetivo caracteriza, né? Para caracterizar, ele precisa ter alguém ou algo para ser caracterizado. Então, aqui, vários vai ser um pronome indefinido com valor adjetivo, porque ele acompanha. Depois, todos levarão advertência. Aqui a gente tem o pronome indefinido mais uma vez, né? Todos. Quem são essas pessoas? Não sei. Todos. Aqui, o nosso pronome indefinido assume valor substantivo, porque ele não está acompanhando um outro nome, né? A palavra que vem depois é um verbo. Então, temos um pronome indefinido com valor substantivo. Alguns pronomes indefinidos são comumente confundidos, isso é muito importante,
tá? Para redação também, inclusive. Alguns pronomes indefinidos são comumente confundidos com advérbios, o que pode causar erros de concordância. Já que os pronomes indefinidos podem ser variáveis, eles podem sofrer flexão. E os advérbios não, tá? Então, advérbio é uma classe invariável, ok? São eles, as palavras que mais causam confusão. Menos, mais, muitos, bastante, pouco e etc. Então, vamos lá, vamos continuar. Eu tô com uma mania de falar então vamos lá, que eu tô ficando até irritada. Vamos lá, tudo bem. Não consigo, não sai de mim. É importante verificar sempre a quem a palavra se refere. Se a verbo, adjetivo ou... Pulei, né? Mas dá no mesmo. Advérbio, se verbo, adjetivo ou advérbio. Ou se substantivo ou palavra substantivada. Então, nós ainda não estudamos advérbio. Mas advérbio é uma classe gramatical que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Por isso que a gente tem aí entre parênteses essas informações importantes. Então, continuando. Dormimos muito ontem. Eu falei que o advérbio é uma palavra, é uma classe de palavras que classifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Dormimos muito ontem. Muito aí está se referindo a qual palavra? Ao verbo, certo? Dando uma circunstância. Circunstância de quê? De intensidade. Dormimos muito, dormimos bastante, certo? E ontem é um outro advérbio, um advérbio de tempo. Então, aqui, esse muito, ele só pode ser um advérbio porque ele está se referindo a um verbo. Agora, o outro exemplo. Muitas pessoas viajaram. Aqui, muitas se refere ao substantivo pessoas. Percebam, eu falei substantivo pessoas. Então, se ele está se referindo ao substantivo pessoas, aqui ele não vai poder ser um advérbio, ok? Porque o advérbio se refere a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio, mas sim vai ser um pronome indefinido. Por quê? Quantas pessoas? Que quantidade é essa? Eu não sei, é uma quantidade vaga, tá? Então, se a palavra se referir a um verbo, adjetivo ou advérbio, ela não vai mudar, ela não vai sofrer alteração na sua forma, ok? Ela vai ser invariável. Mas se ela se referir a um substantivo ou a uma palavra substantivada, aí sim vai ser um pronome indefinido e vai sofrer flexão. Não lembro o que é uma palavra substantivada. Se eu digo, eu amo esse exemplo, os nãos da vida são importantes. Não é um advérbio, só que aí ele foi substantivado por meio do artigo definido os, que está no plural. Então, ele não é mais um advérbio na frase que eu falei, e sim um substantivo. Pronome relativo, gente. O pronome para cair em prova. Meu Deus. Vamos lá. São pronomes relativos àqueles que representam nomes já mencionados. Ou seja, se eles fazem referência a nomes já mencionados, o pronome entra como um recurso, pode ser considerado um recurso coesivo, porque evita a repetição. São pronomes relativos àqueles que representam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam. Introduzem as orações subordinadas adjetivas, eu acho que vocês já estudaram esse assunto em português 2, né? As orações subordinadas adjetivas podem ser explicativas ou restritivas, e isso vai alterar o sentido. Mas, enfim. Introduzem as orações subordinadas adjetivas, desempenhando funções sintáticas dentro delas. Que função? Adjunto, adnominal. Isso lá em Porte 2. Voltando para Porte 1. O Chile é um país que fica na América do Sul. Então, a gente tem o que é um pronome relativo e que faz referência, né, faz uma relação, tem uma relação com o substantivo país. Outro exemplo. Esta é a moça de quem falei. Mais uma vez, temos aí o pronome relativo quem. Teve uma preposição antes. Por quê? Porque quem fala, fala de alguém ou de alguma coisa. Então, por isso, a preposição está aí. Agora, o quadrinho. Temos o quadrinho com os pronomes relativos. Temos os variáveis e os invariáveis. Então, masculino, o qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantos. Feminino, a qual, as quais, cuja, cujas, quanto, a quantas. E os invariáveis, que, quem e onde. Pelo amor de Deus, cuidado com esse pronome relativo onde.
É muito comum que exista um erro com esse pronome na redação, é muito comum. Então vamos olhar alguns usos. Que, quando você puder substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Comprei uma casa que fica em um bairro próximo daqui. Comprei uma casa a qual fica em um bairro próximo daqui. Ok? Então, tá certo. Eu sei que esse uso está certo. Quem? Quando você se referir a pessoas. Eu não conheço o político de quem você falou. Então, quem está se referindo ao político. E aí temos a preposição de, porque quem fala, fala de algo ou fala de alguém. Onde só se refere a espaço físico, a lugar. Então, não posso dizer, esta é uma situação onde. Não, está errado, porque situação não é lugar. Exemplo, este é o país onde habito, onde faz referência a país, que é um lugar físico. Por fim, para terminarmos o slide, a classe gramatical, pronomes, depois teremos preposição, que é uma classe gramatical pequena, muito importante também, mas ela não tem toda essa proporção que tem pronome. Então, último exemplo. Cujo é um pronome também relativo. Cuidado! Já caiu numa prova militar na EA que cujo era um pronome possessivo. Não é possessivo, é relativo, mas expressa posse, tá? Expressar é diferente de fazer parte de uma classe gramatical específica, tá bom? Possessivo, pronomes possessivos, meu, meus, nossos, tá? Cuidado. Então, último exemplo. Este é o escritor, perdão. Este é o escritor cujo livro é muito lido. Então, olha só, a gente tem aqui o pronome relativo cujo, certo? O antecedente dele, que é escritor, possui o consequente dele, que é livro. Então, ó, pronome relativo cujo, certo? O antecedente dele, no caso, o substantivo escritor, é que possui o que vem depois do pronome relativo, que no caso é livro. Então, o antecedente possui o consequente. No caso de antecedente e o consequente em relação ao pronome relativo, cujo, ok? Outra informação importante. A variação precisa ocorrer quando houver necessidade de concordância com o consequente. Então, singular, singular nesse caso. Tá? Não se usa artigo após esse pronome. Então, este é o escritor cujo o livro é muito lido. Não. Depois do pronome relativo, cujo, cuja, não vai se usar nada, tá? Não vai se usar artigo. Então, este é o escritor cujo o livro é muito lido. Está errado, ok? Então, amados, é isso. Fiquem com Deus. Saudade de vocês. Comentem no vídeo. Peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, divulguem para a família. Mentira, tá, gente? Pelo amor de Deus, não faz nada disso, não. Então é isso. Fiquem com Deus.